Para começar a nossa aula, vamos abrir o Eclipse. No Eclipse, vamos criar um projeto. Então, vamos até essa área, botão direito, novo, Java Project. E no nome do projeto, vamos colocar apenas herança. Não precisamos clicar no Next, vamos direto ao Finish. Dentro do herança, no SRC, nós vamos criar um pacote. E vamos colocar o nome desse pacote com .aulajava.herança e vamos clicar no finalizar. Dentro desse pacote, nós vamos criar com o botão direito, novo, a nossa classe. Vamos colocar aqui herança principal e vamos marcar a opção public stat void main. Então vamos marcar essa opção e vamos finalizar. Temos então aqui a nossa classe principal. Vamos criar agora aqui também mais uma classe com o nome de animal. Não vamos marcar o public static void main e vamos finalizar. Vamos criar as nossas outras classes também, a classe cão. E, por último, vamos criar aqui a classe pássaro. E vamos finalizar. Perfeito. Aqui na classe animal, nós vamos criar os atributos. Então, vamos criar um atributo private do tipo string e vai ser o tamanho do animal. Esse tamanho, como é um string, nós vamos colocar pequeno, médio e grande. Mais um atributo do tipo double e vai ser peso. E por último, vamos criar mais um atributo, vai ser do tipo string e o nome do atributo vai ser cor. Perfeito, vamos criar aqui um método sem retorno chamado correr e vamos dar um print e aqui dentro nós vamos escrever correr como animal. Perfeito, então temos agora a nossa classe animal, temos aqui a classe cão e a classe pássaro. Então, esse animal ele tem um método correr, podemos vir aqui na classe principal, e nessa classe nós podemos instanciar, nós podemos setar os atributos e chamar um método. Nesse caso, vamos apenas criar um animal. Então, vamos colocar aqui, criar uma variável animal do tipo animal, que recebe, e vamos instanciar o nosso animal. Perfeito. Escrevendo aqui animal agora, colocando o ponto, nós podemos acessar aqui o método correr. Então, utilizando o método correr e executando, podemos executar, temos aqui então a chamada desse método correr como animal. Perfeito, isso nós já fizemos durante o curso. Nós vamos ver então agora como funciona a herança. Então temos aqui o método correr da classe animal. Vamos agora no cão. E nós queremos que tanto o cão quanto o pássaro, eles herdem da classe animal atributos e métodos que tenham na classe animal. Então vamos aqui no cão. Para que o cão herde atributos e métodos da classe animal, nós iremos utilizar a palavra reservada extends animal. Perfeito. Dessa forma, nós estamos dizendo que o cão ele estende as funcionalidades de animal. Então, agora, utilizando o cão, eu consigo acessar todos os atributos e métodos da classe animal. Então, para trabalhar a herança, no caso, o cão herdar atributos e métodos da classe animal, basta que nós coloquemos aqui extends. Vamos então agora na nossa classe principal. Apenas observe que no cão não temos nada de código, só criamos a classe e falamos que a classe ela extende o animal, né? Ela vai começar a herdar atributos e métodos do animal. Então vamos agora na nossa classe principal, vamos instanciar o cão. Então vamos criar uma variável do tipo cão que recebe uma nova instância do cão. Dessa forma, se nós escrevermos aqui cão ponto, nós já conseguimos acessar o método correr, que é um método que não está
na classe cão, está na classe animal. Então, esse método foi executado a partir da instância da classe cão. Perfeito. Então, com isso, nós conseguimos entender que nós temos o correr na classe animal, a classe cão ela extends a animal e, com isso, é possível acessar atributos e métodos dessa classe. Aqui na nossa classe principal, nós vamos chamar o cão.correr e, executando esse código, nós vamos ver que ele chamou o método correr como animal, que está na classe animal. Perfeito. Nós vamos querer agora também setar atributos. Então, setar os atributos de cor, tamanho, que tem aqui na classe cão, né? Tem porque ela herda da classe animal. Então, para fazer isso, nós precisaremos criar o que nós chamamos de getters and setters. O que são getters and setters? Getters e setters são métodos que são utilizados para setar atributos em uma classe. Então, nós vamos criar um método para setar cor. Então, nós vamos criar public, ele vai ser void, pois não terá retorno, e vai ser o setCor. Então, esse método setCor, ele receberá um parâmetro string cor também. E aqui, nós vamos fazer this.cor, recebe a cor que foi passado aqui como parâmetro. Então, dessa forma, nós estamos criando um método que seta a cor no atributo cor. Vamos criar agora também o método getter. Então, vai ser um public, vamos escrever aqui string, porque esse método irá retornar uma string, e vamos colocar getCor. Então, esse método ele irá recuperar a nossa cor. Então, ele vai dar um return this.cor. Então, é isso que nós chamamos de getter, que são métodos que pegam, recuperam o valor de um atributo, e esse é um setter, que é um método que seta o valor em um atributo. Então, com isso, nós podemos agora salvar, voltar à nossa classe principal, chamamos aqui o método correr, vamos agora cão, ponto, e vamos utilizar o set, vamos escolher o setCor, e aqui nós vamos definir uma cor. Então, vamos colocar aqui marrom, então setamos uma cor para o nosso cão, e agora vamos imprimir. Vamos imprimir a cor, para isso nós vamos utilizar o método, então cão.getCor. Então, usamos um método chamado setCor para setar a cor e um método getCor para recuperar a cor. Executando, então, esse código, nós temos aqui correr como animal, setamos a cor no cão e, em seguida, recuperamos a cor. Então, até esse momento, já é possível entender as vantagens que a herança traz. Então, nós temos uma classe animal, onde a classe cão extends a classe animal, e a classe cão não tem nem uma linha de código. Nós vamos fazer a mesma coisa com o pássaro. Então, o pássaro ele vai extends a classe animal. Com isso, nós podemos agora trocar tudo isso aqui por pássaro. Então, vamos trocar. Onde está cão, vamos colocar pássaro. Trocando aqui para pássaro, o funcionamento vai ser o mesmo. Perfeito. Executando aqui normal, posso até mudar a cor aqui. O pássaro vai ser laranja. E executando, nós temos aqui o mesmo resultado. Então, nós temos duas classes que herdam propriedades e métodos da classe animal. A classe animal, nós chamamos ela de superclasse. Então, ela é uma superclasse. E as classes cão e pássaro, nós chamamos de classes derivadas ou subclasse. Então, a partir da classe animal, nós criamos a classe cão e a classe pássaro. Continuando aqui,
nós vamos ver agora que a classe cão ela pode ter um método específico dessa classe. Então, vamos criar aqui um método público que não tem retorno, que vai ser chamado de latir. Então, esse latir é um método específico dessa classe cão. Aqui dentro, nós vamos utilizar o system.out.println e vamos apenas imprimir latir. Vamos salvar. Vamos agora salvar aqui o animal também. Voltando nessa classe herança, nós vamos agora instanciar o cão e vamos acessar os métodos disponíveis. Então, perceba que nós temos o método correr, que é um método que o cão herda da classe animal, mas nós temos aqui o método também latir, que é um método específico do cão. Se eu tentar acessar aqui o pássaro, perceba que eu tenho o método correr, o latir eu não tenho, porque o pássaro não late. Então, não tenho esse método latir, só tenho o correr, que o pássaro herdou. O pássaro, por sua vez, ele voa. Então, eu posso colocar aqui public void voar e vamos fazer a mesma coisa, system.out.println, e vamos chamar o método voar. Então, temos aqui o cão com um método específico e o pássaro com um método específico também. Voltando aqui de novo, agora nós temos o voar para o pássaro. Então, vamos executar agora. Perfeito. Correr como animal foi chamado a partir do pássaro. Voar foi chamado a partir do pássaro também. Setamos a cor laranja no pássaro e, em seguida, nós printamos o getCor, que é a cor do pássaro. Em seguida, instanciamos o cão e chamamos o método específico, que é o método latir. Então, dessa forma, nós conseguimos economizar e estruturar muito melhor as nossas classes em Java. Vamos apagar agora os nossos testes e vamos ver uma outra coisa bem interessante também que nós podemos fazer. Podemos ainda sobrescrever métodos. Então, na classe animal, nós temos o correr, o método correr. O método correr ele mostra apenas a mensagem correr como animal. Na classe cão, eu posso criar um método para sobrescrever esse método correr. Então, como funciona? Vamos instanciar então o cão aqui de novo e vamos escrever cão.correr. Sempre que nós escrevemos cão.correr, primeiro será procurado esse mesmo método dentro da classe cão. Então, a classe cão ela não tem um método correr. Como o cão não tem o método correr, então o método que será chamado será o método correr da superclasse, da classe pai do cão. Então, aqui, ao executar esse código, nós iremos exibir na tela correr como animal, que é o método correr que está aqui no animal. Vamos agora, podemos até copiar esse método e vamos utilizar esse mesmo método dentro da classe cão. E vamos escrever aqui, correr como cão. Nós não vamos mudar nada no nosso código, continua chamando o método correr e vamos executar. Perceba que agora ele chamou o correr.cão, o correr como cão. Então, uma vez que você tem o método correr, então você sobrescreveu o método correr do animal, da superclasse. Perceba então que ele chamou o método correr da classe cão e não mais o método correr da classe animal. Então, sempre que você faz essa chamada, chama o cão.correr, primeiro irá chamar o correr, primeiro irá verificar se existe um método correr dentro da classe cão. Se existir, ele vai ser chamado. Se não existir, então vai ser chamado o método da superclasse, que no nosso caso aqui é o animal. Uma outra coisa que podemos fazer aqui, e nós iremos utilizar bastante quando começarmos a desenvolver os nossos apps, então com frequência você vai ver assinaturas desse estilo. Então, uma classe
e estendendo outra classe. Quando você vê isso, você já vai entender que a classe cão, ao estender animal, ela consegue utilizar métodos e atributos dessa classe aqui, que é a superclasse. Uma coisa interessante que podemos fazer aqui, temos então o método correr como animal. Vamos sobrescrever esse método, perfeito, só que nós queremos também chamar o método correr da classe pai. Para fazer isso, nós vamos utilizar a palavra reservada super. Quando escrevemos a palavra reservada super, que faz referência à superclasse, no nosso caso, animal.java, eu consigo acessar os métodos da classe animal. Então, eu vou acessar o método correr. Calma aí. Então, quer dizer, vai executar 2 vezes o método? Mais ou menos. Então, quando eu chamo o método correr, aqui no nosso cão, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai chamar o método correr que está na cão. O método correr que está na cão vai chamar o método da classe, da superclasse animal. Então, aqui o que vai acontecer? Primeiro, vai exibir a mensagem correr como animal e, em seguida, vai exibir a mensagem como cão, que nós colocamos aqui. Então, vamos executar esse código. Perfeito. Perceba que ele chamou o método da superclasse, que é animal, e, em seguida, exibimos a mensagem como cão. Esse recurso é bastante poderoso porque nós podemos sobrescrever métodos, utilizar o método da classe pai, que faz alguma coisa, né? Nesse caso, correr como animal, e em seguida nós podemos escrever coisas específicas para esse método. Então, nós podemos, no correr, escrever algo mais genérico, e na classe cão, chamamos esse correr mais genérico e, em seguida, nós incrementamos com os nossos próprios códigos. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula sobre herança. Herança é um conceito que nós iremos utilizar bastante em Java. Então, até a próxima aula.